Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo. Eu esqueci a porra de você. Cala a sua boca. Vai! Vergonha! Time sem vergonha! Meus amigos, confesso pra vocês que eu tô totalmente sem vontade de gravar o vídeo de hoje. Porque parece que era previsível, né, a derrota do Santos pro Bahia na Arena Fonte Nova. Porque não tinha ânimo. O Santos hoje estava sem Neymar. O Santos hoje estava sem treinador. Estava com o estagiário do estagiário. Então, qual era a chance de ter um ânimo para a partida de hoje? Eu estava aqui em casa, reunido com um amigo, com meu irmão e tal. Um jogo feio. Um jogo sem alma. O que é o Tiquinho no ataque do Santos? Gente do céu! Cara, minhas vistas sangram ao ver o Santos. E a gente, nós torcedores santistas, somos tão humilhados, mas tão humilhados o tempo todo, que a gente tem que ficar feliz com um rival vencendo o Vasco. Porque o Vasco não ultrapassa o Santos. Aí você tem que ficar vendo o Botafogo vencer o Juventude fora de casa, porque o Juventude não pontua. Aí tem que, amanhã, torcer pro Flamengo ganhar do Vitória no Maracanã, que não precisa nem torcer muito, né? Aí, pô, o Grêmio empata com o Ceará, a gente fala, opa, o Grêmio não descolou. Porque, pra gente, torcedor, a gente até imagina a dificuldade que é pro Santos vencer o Bahia na Arena Fonte Nova, né? Tô até com a classificação aqui. O Bahia foi pra 4ª colocação do campeonato. Uma boa campanha do Bahia. Mas a gente tem que... É tanta humilhação. Gol do Corinthians, a gente fala, ufa, menos mal, porque o Vasco não tá ganhando. Mas que situação patética que Marcelo Teixeira e sua família, que na hora que filmaram o Juan Pablo Vojvoda, nos camarotes assistindo a partida, inclusive, né? Tadinho do Vojvoda. O Vojvoda vai ser o primeiro trabalhador brasileiro contra a escala 6x1. Porque ele precisa trabalhar 6 vezes na semana mesmo pra arrumar esse time. Piada do meu irmão, tá? Do lado do Juan Pablo Vojvoda, tava o filho do presidente que não tem cargo no nosso time. Gente, é muita humilhação. É muita humilhação. Primeiro, respirar. Respirar. O time curva de rio. O time ruim. Olha, eu, Delei, o Santista, já sabia que íamos perder, só não sabia de quanto. Pelo menos não tomamos uma goleada. Agora, ficar com esse cara, esse tal de Matheus Bach aí dentro, nação. Vocês estão de brincadeira, né? Só pode ser brincadeira. O treinador horroroso, horroroso. Auxiliar do auxiliar. Isso aí é culpa da família Neymar. Esse cara tá aí dentro. Nós temos que tirar esse cara daí. Esse cara não pode ficar como auxiliar, que ele vai estragar o Vojvoda. Ele vai estragar o Vojvoda. O Vojvoda tem de bom, vai pegar tudo dele, a ruindade. A ruindade tática, técnica, a visão, vai pegar tudo. Nós temos que tirar esse cara. Esse cara não pode ser auxiliar do Vojvoda. Pelo amor de Deus, não pode. Chega a ser o cúmulo. Você perde 90 minutos assistindo um jogo do Santos para você não ver nada. Mas nada. O time maledeto de ruim. E nós estamos cada vez mais indo para trás. Olha só a posição que nós estamos na tabela. Vejam só, prestem atenção. E tinha Santista dizendo que nós ia ganhar de 1x0, de 2x0. Como nós vamos ganhar de alguém? Eu já falei e repito. O time dos garotos do Sub-20, se pegar o profissional do Santos, encaixa a gente. As sereias da vila, se pegar a gente, encaixa a gente. É nítido. Só não enxerga quem não quer. Mas tem Santista que não tem lucidez. Não tem lucidez. Isso não é Santista, isso é clubista. Não, a gente ia ganhar do Bahia como? Me explica. Me dê motivos para convencer que nós vamos ganhar de alguém. Nós não ganhamos de ninguém. Se os deuses da bola não nos proteger, não nos der um resultado, eficiência para ganhar de alguém nós não temos. Isso aí é desde o começo do ano. Cadê o Neymar? Cadê o Neymar? Tá numa festinha. Você acha que ele está preocupado? Bom, pessoal,
Eu até tô perdendo o costume, né? É tanta derrota que eu não sei o que falar mais aqui, né? O roteiro é sempre o mesmo, o final é sempre o mesmo. Um jogo ou outro que a gente ganha. É muita derrota para um time só no mesmo campeonato. Eu tento aqui vir falar alguma coisa de diferente, mas não dá, não tem como, é sempre a mesma coisa. Não sei. Sejam bem-vindos ao canal Andrade do Peixão. Eu sou o Thiago Andrade e vamos falar desses Bahia 2, Santos 0. É óbvio que o Santos entrou de novo sem um técnico, né, com o Matheus Bach, um outro estagiário. É óbvio que o Bahia era favoritaço, né, contra o Santos, dentro de casa, a Arena Fonte Nova lotada. Mas o Santos é incapaz de nem tentar empatar. O Santos não consegue empatar um jogo, cara. São 2 jogos seguidos, 2 domingos, 2 finais de semana, onde o Santos tomou 8 gols e não fez nenhum. Cara, é difícil. A gente aqui, a gente tenta, né? Eu tô falando por mim, tá? Thiago, eu juro por Deus, tá? Eu juro pelos meus filhos. Eu tô botando as minhas fichas, a minha aposta no Juan Pablo Vojvoda. É a última cartada do Santos para tentar ter um ano melhor, menos pior. Tá? Talvez seja essa é a minha, tá? É a minha esperança, é a minha salvação, é a minha luz no fim do túnel. Tá? Eu sei que ele não é adepto ao DNA ofensivo, ele dá a bola para o adversário. Mas ele tem as qualidades dele, é um ótimo técnico, tá? Finalmente a gente tem um técnico decente, tá? Agora a gente vai saber se esse elenco que nós temos em mãos aí é bom, se é ruim, tá? Mas assim, o Vojvoda, ele tava lá no jogo, né, anotando lá, ele deve ter feito uma bíblia, né, uma redação das coisas que ele vai ter que arrumar para esse time. Outra coisa, Tiquinho Soares, pelo amor de Deus, Tiquinho Soares não ganha uma bola, cara. Não dá, não serve. Fazer esse pivô horroroso aí não dá. O Tiquinho Soares não dá. Ó, próximo jogo, o Vojvoda, eu colocaria o David Washington. Deixa ele lá. É mais ágil, é mais móvel, tem mais recurso. O Tiquinho Soares, nossa senhora, que jogo horroroso. Tá, o Vojvoda vai ter trabalho. Tá, de novo, o time descompacto, sem organização. A zaga falha demais, cara. A linha burra, a linha toda errada. A linha fica toda reta ali, recuado demais, aí tipo, toda a bola que sobra fica pro time adversário, ficou pro Fortaleza, tô com o Vojvoda na cabeça, ficou pro Bahia. Cara, o Bahia tem um elenco muito bom, é um dos elencos melhores que o do Santos. Não acho que o Ceni seja tudo isso, nem acho que o Ceni tem algo diferente que ele implanta nos times. Para mim o Bahia é um time muito bom, com jogadores bons, é fácil de treinar o Bahia, mas assim, não é nada disso. O Bahia deu a bola para o Santos, sabe? O Bahia deixou espaços também, mas o Santos deixa muito espaço. Cara, o Vojvoda vai ter que equilibrar esse time, vai ter que arrumar os setores, vai ter que recuperar jogador, vai ter que recuperar Mike, vai ter que recuperar Luan Pérez, vai ter que recuperar Zé Rafael, vai ter que recuperar o Neymar, vai ter que recuperar o Tiquinho, vai ter que recuperar o David Washington, vai ter que recuperar metade desse time aí. Mais uma derrota do Santos no Campeonato Brasileiro, 2-0 para o Bahia na Arena Fonte Nova. E o Santos segue na 15ª colocação da competição com 21 pontos somados. Matheus Bach foi quem comandou o time do Santos em Salvador. Ele que agora faz parte da comissão fixa do Santos, era o treinador interino. E na próxima rodada, Juan Pablo Vojvoda assume como treinador do Peixe. Ele que esteve, inclusive, em Salvador, assistindo de um camarote, ao lado de Marcelinho, ao lado de Alexandre Matos e outros membros, né, da diretoria santista, e anotou bastante coisa. A transmissão da Globo mostrou que ele estava anotando bastante coisa. Imagino que muitas coisas o desagradaram. E não só desagradaram o Vojvoda, mas principalmente
o torcedor do Santos, porque foi um Peixe que entrou com uma escalação bem diferente das últimas partidas. Tivemos, por exemplo, um Escobar sendo titular no lugar do Souza. Eu, particularmente, não entendi essa mudança. O Souza, para mim, é o titular desse time. Sabe apoiar, sabe defender. É um jogador, na minha opinião, que ganhou a titularidade. Ah, mas ele não foi bem contra o Vasco. Mas a gente vai levar o jogo do Vasco como um fator decisivo para o restante da temporada e apagar outros jogos bons que o Souza fez? Eu não concordo, mas respeito quem pensa diferente. Era um Santos que não conseguia se defender, tinha muita dificuldade. O Bahia trocava passes com velocidade e chegava sempre com perigo. E quando o Santos ficava com a bola, não sabia o que fazer com ela. O Bahia agradeceu ao Santos, porque quando o Santos ficava com a bola, o Bahia descansava. O Bahia não precisava fazer muita coisa para tirar a bola do Santos. O próprio Santos devolvia para o Bahia, porque errava muito passe. Errava fundamento o Santos dentro do jogo, mais uma vez. E aí eu te pergunto, uma semana treinando, um jogo por semana, e o Santos parece que não melhora. Em coisa básica, em fundamento. É um Santos que tem dificuldade para trocar passes, fazer a triangulação, contra-atacar o adversário. Que obviamente perdeu para o Bahia na tarde deste domingo, 2-0, com o Bahia extremamente sonolento. Se você me contar que o Bahia joga todas as suas partidas assim, eu começo a temer pelo rebaixamento do Bahia, porque, meu Deus, eles não fizeram nenhum esforço. Por outro lado, nós vimos mais uma vez um time absolutamente perdido, absolutamente sem vontade, absolutamente destruído, absolutamente destroçado, absolutamente entristecedor. O Santos perdeu de forma merecida, porque contra um Bahia claramente sem vontade, não conseguiu criar absolutamente nada. Inclusive, todos os seus chutes foram de fora da área. Um ou outro até perigosos, ok, né, no finalzinho o Roleiser e o David acharam chutes com algum perigo, todos de fora. O Santos é um time que não consegue entrar na área de seu adversário, o Santos é um time que não consegue pressionar, o Santos é um catado em campo. Nenhuma surpresa, né? Na última semana, o desespero se tornou muito real. E é claro que não é uma demissão que mudaria tudo. Tem muito erro, por isso a gente tem cobrado sempre neste canal. Diretoria, incapazes, a coisa que eu mais falo aqui, repetitivo, é o Santos é comandado por pessoas que não entendem de futebol. O problema é que elas acham que entendem, e aí elas tomam decisões erradas. O Vovô é um milagre. 2, precisa contratar zagueiro. A atuação do Luizão na tarde deste domingo é digna de Astorga, é digna de Camilo, é digna de, cara, qualquer zagueiro do nível mais baixo que a sua geração achar que é o pior da história do Santos. Foi um negócio assim pavoroso. A gente cobra reforços em diversas posições, né? Vem boatos, não, tem um volante que o Santos fez proposta, mas mais um volante tem que contratar. Tem que contratar, porque olha só a nossa dupla de volantes de hoje. É um horror, é um pavor. Não, porque o lateral direito, se achar, contrata também. Porque o Mike, pelo jeito, não joga bola, o Igor Vinícius é um horror. Atacante, pelo amor de Deus, um centroavante. O titular hoje, o tal do Tico Soares, meu Deus do céu. O David, bom, pelo menos chutou pro gol uma bola. Ainda querem vender o Lucas, eu vou evitar falar desse assunto para não me irritar. Meia, não, mas precisa de um meia, parece que o Santos está perto do meia do Flamengo, o Vitor Hugo é um meia, precisa, contrata em toda a posição, minha gente, menos goleiro, bom, você precisa de um reserva agora, né, precisa contratar, a gente bate nesse ponto que é para a diretoria acordar, não é porque acertaram com o técnico, de fato acertaram, que está tudo resolvido. Repito o que eu falei na minha rede social, Twitter, durante a se bobear no primeiro tempo, se não anunciar um zagueiro amanhã, segunda-feira, é crime. É crime. Tem que ter algum fechado. Hoje o Santos viajou com o Luan Pérez, que não foi nada demais, mas também não foi um terror, o Luizão, que foi um terror, e o pobre do Ananias, que é um zagueiro de 18 anos, que nem deveria estar no profissional ainda. Então, assim, acham mesmo que não precisa reforçar a zaga? Acham mesmo que enrolar e continuar perdendo jogos, tá bem. Faltam 18, parece muito, são poucos, tá? Se o Vasco e o Vitória tivessem vencido nessa rodada, o Vasco já não venceu, então já muda a situação, o Santos poderia dormir hoje na zona de abaixamento. E rapaz, se tiver condição é perigo. Lúcio invadiu a grande área, bateu pro gol e tá na rede.
Há dúvidas da posição, mas a princípio a bola balança os barbantes alvinegros de novo, hein? Meu pai do céu. Bahia que não me sai do pensamento. Nem o Vasco sai agora, nem o Bahia. 2-0 pro Bahia. Lúcio que recebeu o passe. Vamos ver se o cara tava impedido. Não, olha, vou te contar, é ajustado ali. Fulminou ali o Brasão, não teve defesa. 2-0 Bahia, La Roca. Será que vai ter outra goleada, hein, Quintino? Não é possível, velho. Perdendo outra goleada seguida, não é possível. Tá com jeito, hein? Agora, é descabível, não tem outro nome, né? É inadmissível. O Luan Pérez tem que fazer o papel do volante. Cadê o Schmidt? Cadê o Schmidt? Cadê o Rincon? O Luan Pérez foi fazer a tal da bola coberta no meio de campo. O cara deu um tapa pro Lúcio Gonçalves. O Escobar não marcou. O Luizão não fez a sobra, não chegou nem pra tentar. Aí bola na rede. Tem muito o que falar não, Cadu. O panorama segue o mesmo. O Bahia, naquele ritmo slow motion, tem acelerar o jogo. E o Santos com dificuldade de passar do meio de campo pra frente. Muito bem, o Vojvoda tá em Salvador, né? Tá em Salvador e tá fazendo suas anotações. O que o Vojvoda deve estar pensando, hein, Quintino? Que barca gelada que eu entrei, hein? Acho que é isso que tá passando na cabeça dele. Como eu vou ter trabalho, hein? E o detalhe, não é pré-temporada, né? Que você começa, você ajusta, você dá um gás físico. É o meio da temporada, né? Vai ter muita dificuldade o Vojvoda. Mas espero que ele tenha capacidade para tirar o time dessa situação. Além, não bastasse isso, o elenco do Santos é desequilibrado. E tem alguns jogadores aqui que não poderiam estar vestindo a camisa do Santos, com todo o respeito. O Gustavo Henrique, Corinthians 3, Vasco 1. Pra esse time que o Santos tomou 6. Parabéns! Corinthians distanciando do Santos cada vez mais, hein? A gente ainda sonhou com a ideia de 4 pontos passar em cima do Santos. 4 pontos. Tem um jogo a mais, mas 4 pontos em cima do Santos. Como é que o Santos está em termos de performance? E outra coisa também, mantiveram o filho do Tite aí na comissão técnica. Pô, ele foi colocar a base para jogar os 40 do segundo tempo. Pra quê? E outra coisa, eu percebo que a torcida santista começa a normalizar a derrota. Isso é muito preocupante, né? Quem dirige já normaliza a derrota. Se não me falha a memória, você pode pegar o dado aí, se der um push aqui no Google. Foi a 11ª derrota do Santos no campeonato, em um campeonato em que o Santos jogou 20 vezes, cara. Foi 2-0 no estilo J Quest, meu caro Marcelo Lima. Fácil, extremamente fácil pra você e eu e todo mundo canta. Pelo amor de Deus, cara. Você deu 2 chutes ao gol, 2 chutes do Roleiser. Mais perigoso aos 43 do segundo tempo. Vai ganhar de quem? Vai ganhar de quem assim? Sei que o Vojvoda vai ter muito trabalho. Eu vou mais longe. Eu acho que até o Sport, que é o último lugar, tem jogado melhor que o Santos. Eu não vejo nenhum time que jogue pior do que o Santos do Campeonato Brasileiro nesse momento. O Sport está jogando melhor que o Santos. O Juventude está jogando melhor que o Santos. O Vitória joga melhor que o Santos. O Corinthians joga melhor que o Santos. O Vasco joga melhor que o Santos. Só estou falando os times lá de baixo. Aquelas 2 vitórias contra a Juventude e Cruzeiro foram vitórias que enganaram e iludiram o torcedor. A realidade é esta que está aí. O Santos não tem reação. É um time morto. Desculpa o termo. É um time MORTO. Morto. E o Vojvoda, eu acho que ele utilizou 1/3 do caderno dele só hoje, nas anotações que ele fez, meu caro Marcelo.